Eu quero cumprimentar você que está ouvindo esta mensagem com a paz de Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, que vocês são mais que vencedores em nome de Jesus Cristo. Você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa mensagem do começo ao fim. Deus vai falar com você. Eu quero ler um texto da Bíblia aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, a qual a Bíblia está nos dizendo: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? A Bíblia está nos dizendo que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino e a justiça. Mas hoje nós vamos falar da justiça, porque sem a justiça de Deus, nós não podemos entrar no reino de Deus. O que Deus fala sobre a justiça? Para nós, meus amados, compreendermos o que Deus fala sobre a justiça, nós devemos entender que perante os olhos do Senhor não há um justo sequer. Perante aos olhos de Deus, todos são falhos e todos são pecadores. A Bíblia nos diz ali em Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Amém? Perante os olhos de Deus, todos são falhos e pecadores. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus Cristo. E nós vamos compreender na Bíblia que Jesus Cristo, ele é a minha justiça e Jesus Cristo é a sua justiça. E é Deus que justifica o ímpio. O homem não pode justificar a ele mesmo. A Bíblia nos diz ali em Romanos, no capítulo 10, do versículo do 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai dizer: eu posso dizer a vocês que os judeus, eles têm zelo por Deus, mas o zelo deles não baseia no conhecimento verdadeiro, porque eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Para nós entrarmos no reino, meus amados, para nós sermos verdadeiramente perdoados, para nós recebermos a justiça de Deus, nós dependemos de Jesus. Nós devemos crer em Jesus Cristo. Ninguém pode ser justificado em si mesmo. Ninguém é bom o suficiente para ir para o céu. Todos são pecadores e precisam de Jesus. Romanos 3, ali no versículo 23, a Bíblia vai dizer: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, distantes estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há um justo sequer. Amém, amados? Nós precisamos de Jesus. Para nós compreendermos a justiça, nós devemos compreender que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o meu e ele é o seu justificador. Amém, amados? O que é a justiça de Deus na Bíblia? Vamos meditar nisso. Romanos, ali no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia vai dizer: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Nós somos justificados através de Jesus, pela fé. Quando nós cremos em Jesus Cristo, a condenação cai por terra. Isaías 59, 2 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o único que pode colocar fim a essa separação é Jesus Cristo. Quando você verdadeiramente crê em Jesus, meus amados, Deus torna você limpo. Deus purifica e justifica você. Em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia vai dizer: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. A Bíblia está falando de Jesus. Jesus Cristo assumiu o meu e o seu lugar na cruz ali, e quando ele bradou: está consumado, ali a nossa dívida foi quitada. Jesus Cristo expirou. Jesus Cristo fez propiciação pelo meu e pelos seus pecados. Ele nos limpou, ele nos livrou, ele nos libertou de todo
pecado. Amém, amados? É Jesus Cristo que é a minha justiça e Jesus Cristo que é a sua justiça. A Bíblia deixa claro que a justiça de Deus, ela vem através de Jesus. Agora, meus amados, nós vamos meditar como praticar a justiça de Deus. Uma vez que nós compreendemos que todos são falhos e pecadores e precisam de Jesus, uma vez que nós recebemos Jesus na nossa vida como único Senhor e Salvador, e nós compreendemos que a Bíblia fala que Jesus Cristo é a nossa justiça, aí nós devemos praticar essa justiça. E nós praticamos a justiça que vem de Deus quando nós verdadeiramente cremos em Jesus Cristo. Ali em João, no capítulo 6, no versículo 28 e no versículo 29, a Bíblia vai nos dizer: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus requer? Jesus respondeu: a obra que Deus quer é essa, creia naquele que ele enviou. Deus quer que você acredite em Jesus Cristo. Você realiza a obra de Deus quando você crê em Jesus. Quando você compreende que Jesus Cristo é o seu justificador, você se torna limpo, você se torna livre. O próprio Jesus vai dizer em João 8,36 que nós seremos livres de verdade se Ele nos libertar. E nós somos verdadeiramente libertos quando nós cremos em Sua palavra. Quando nós compreendemos que não é pela minha bondade, não é pela Sua bondade, mas é pela bondade de Jesus Cristo. Nós damos a Ele esse crédito, nós damos honra e glória a Cristo. Dessa maneira, nós damos glória ao nosso Deus. Em 1 Coríntios, ali no capítulo 1, no versículo 30, a Bíblia vai dizer: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Amém? Nós aqui vemos aqui 4 atributos aqui, mas nós vamos falar da justiça. Jesus Cristo tornou justiça para mim e tornou justiça para você. Declare que Jesus é a sua justiça. Toda vez que você estiver sendo tentado, toda vez que você estiver com vontade de parar, toda vez que o inimigo oprimir você, toda vez que o inimigo apontar os seus erros, apontar o seu passado, você declara: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Eu creio em Jesus Cristo. Por isso eu fui perdoado e me tornei filho e filha de Deus. Amém? A Bíblia nos diz ali em Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre a minha vida e não há mais condenação sobre a sua vida, porque Jesus, meus amados, levou os nossos pecados na cruz e ressuscitou para dar uma vida nova para mim e uma vida nova para você. E agora nós herdamos a justiça que provém dele e nós acessamos essa justiça mediante a fé, quando nós cremos em Jesus. Amém? No versículo 2, Romanos 8:2, portanto, por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A vida que há em Cristo Jesus, meus amados, nos liberta do poder do pecado. O apóstolo Paulo nos diz ali em Romanos 6,14 que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso, o pecado não pode mais dominar a minha vida e não pode mais dominar a sua vida. Continuando, ali Romanos 8,3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Amém? Na carne de Jesus foi condenado o meu e os seus
pecados. E agora nós somos justificados. Nós somos perdoados. Eu e você estamos livres. Não há mais condenação. O diabo não pode mais nos acusar, porque é Deus que justifica o ímpio. É Deus que me justifica. É Deus que justifica você. E uma vez que nós somos justificados por Ele, meus amados, ninguém mais pode nos condenar. Ninguém mais, meus amados, pode nos impedir de acessarmos a presença do nosso Deus, porque Ele é fiel. Ele acreditou justiça para mim e acreditou justiça para você. Nós já lemos aqui Romanos 4:5, está dizendo, ó, é Deus que justifica o ímpio. E aquele a quem Deus declara justo, meus amados, ninguém pode condenar, porque só há um juiz, e esse juiz é o nosso Deus. E uma vez que ele nos justifica em Cristo, não há mais condenação para nós. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram e receberam essa palavra, que eles venham verdadeiramente firmar na verdade e compreender que Jesus Cristo é a nossa justiça. Nós estamos livres de toda condenação. Verdadeiramente agora nós podemos te adorar em espírito e em verdade, porque tudo aquilo que nos separava caiu por terra em Cristo. O Senhor nos deu uma nova vida em Jesus Cristo e nós cremos na tua palavra e tomamos posse pela fé dessa justiça e vivemos na vitória em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.